Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Quero dar duas informações para vocês antes da gente falar nesse vídeo aqui sobre as informações do Mengão Queridão. Primeiro, hoje nós já fizemos o primeiro vídeo exclusivo para membros VVP aqui do canal e já está rodando. Só os membros vão poder assistir aquilo que eu e a Mirinha falamos no vídeo que nós já gravamos para cá. Então, se você que está aí quer ver a Miriane, quer ver o Matheus de volta, são os meus coringas para o clube de membros. Todos os dias nós vamos soltar vídeos aqui com a Miriane, com o Matheus, com outros convidados, para os membros poderem debater com a gente. E se você quiser ser membro, é molinho, molinho. Aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado tem um link para você se tornar membro do nosso canal por apenas R$ 1,99. É baratinho para geral poder apoiar e tornar-se patrocinador do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Se a gente conseguir vários membros, estaremos assegurados na nossa continuidade aqui. E vocês sabem que com a gente só rola a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então, se vocês curtem as nossas informações e os nossos canais, bora clicar no link que está aí embaixo agora para se tornar membro VVP por apenas R$ 1,99. Dá essa moral pra gente, eu conto com vocês. Bom, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre o Bolívar, tá? Eu preciso falar sobre o Bolívar com vocês. Por quê? Porque o Bolívar é o nosso adversário da próxima quinta-feira na Libertadores da América. E, gente, os caras tiveram 6 reforços do último jogo pra cá. Eles também perderam alguns jogadores, mas nesse vídeo aqui eu quero tratar primeiramente sobre os reforços. Depois eu falo para vocês sobre aqueles jogadores que deixaram. E aí a gente faz um vídeo subsequente, um comparativo dos que saíram e dos que chegaram. E se o time do Bolívar ficou mais forte ou mais fraco. Só para vocês terem uma ideia, os caras contrataram um jogador do Atlético Mineiro, irmão. Então não é mole não, o Flamengo vai pegar um time do Bolívar diferenciado daquele que enfrentou na fase de grupos da Libertadores da América. Então fiquem atentos até o final, porque além disso, tem muito mais informações para vocês. Produça, roda a abertura aí, roda! Nação Flamengo vem nos últimos 3 jogos fazendo jogos por campeonatos diferentes. Agora nós enfrentaremos o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Acabamos de enfrentá-los pela Copa do Brasil. Em seguida, vamos enfrentar o Bolívar pela Libertadores da América. Então é importante não só conhecer aqueles adversários que a gente tem aqui no Brasil, como também conhecer os adversários que a gente vai pegar na Libertadores da América e que não são clubes aqui brasileiros, mas sim de fora do mercado nacional. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou começar uma série de explanações sobre o que está acontecendo com o Bolívar hoje. Os caras têm simplesmente 6 reforços para esse jogo contra o Flamengo. Perderam algumas peças também, mas eu vou dividir em 3 vídeos quem é o Bolívar hoje. Hoje eu vou falar sobre aqueles que chegaram. Depois eu vou falar daqueles que saíram. E no terceiro e último vídeo dessa série, eu vou trazer um comparativo. Se o time do Bolívar ficou melhor ou pior. Mas calma lá, tem mais coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, beleza? Curta, comenta, compartilha, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de chamar geral pra se inscrever aqui também. Valeu? Tô contando muito com vocês. Nação, seguinte, tem um monte de gente me perguntando, hoje no meu WhatsApp tá uma loucura, inclusive por conta disso, por conta que Gerson, Pedro e o Fabrício Bruno estão na alça de mira do Dorival Júnior para servir a seleção brasileira. Caraca, Fabrício, vamos perder jogadores de novo? 3 dessa vez? Porque se vocês pararem para pensar, meus amigos, Pedro, Gerson e Fabrício Bruno, 3. Matias Vinha, Varela, Nico de la Cruz, Arrascaeta, 7. Eric Pulgar, 8. Porque tem também os jogadores da seleção do Uruguai e da seleção chilena. 8 jogadores sairiam para as suas respectivas seleções entre o dia 2 e 10 de setembro, que é data FIFA. Calma, nação, calma. Nesta data FIFA não será
como foi a data FIFA da Copa América. Desta vez, vai parar o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Então, nós não correremos o risco de perder esses 8 jogadores e termos que competir. Isso não vai acontecer, pelo menos não agora. O jogo contra o Inter pode ser fatal para a gente perder esses atletas, sim. Pelo menos os 5. Contando com o chileno e os 4 uruguaios, saem. Esse, em data FIFA, nós vamos perder quando for o jogo contra o Inter. Mas para agora, essa data de 2 a 10 de setembro, não. Porque para o brasileiro é a Copa do Brasil. A Libertadores sempre para. O fato é o seguinte, desses 8 atletas, o Fabrício Bruno provavelmente nem será mais jogador do Flamengo, porque é exatamente quando a data FIFA termina que a data de transferências termina, que a data FIFA começa. Então o Fabrício Bruno, que está para ser vendido aí, até mesmo nas próximas horas, resta saber se para o time francês, tá? Ou se para o time inglês, porque o West Ham pode voltar à tona pelo Fabrício Bruno, como eu falei para vocês em outro vídeo. Mas que o Fabrício Bruno deve sair, isso daí é um fato, tá? Hoje as coisas caminham para ele ir para a França ou para a Inglaterra. Então nem seria um desfalque do Flamengo, seria um desfalque de um desses clubes que estiverem por aí. Mas fiquem calmos que mesmo que aconteça a chamada, a convocação de Pedro Gerson, Fabrício Bruno, a data FIFA para esses jogos, tá? Agora, os jogos do mês de agosto do Mengão foi lá no dia 3 contra o São Paulo, perdemos, né? Contra o Palmeiras na quarta passada, perdemos também. Então estamos vindo aí de 2 derrotas consecutivas, coisa que não acontecia na equipe do técnico Tite há um bom tempo. E quase ninguém está falando sobre isso também. Por quê? Porque foi uma desclassificação, foi uma derrota com a nossa classificação. Então ninguém está estressando muito não, mas já estamos indo aí para o número de 2 derrotas consecutivas. Domingo nós vamos enfrentar o Palmeiras. E aí tem a questão de poupar ou não poupar. Quem poupar, quem não poupar. Quem voltar, quem não voltar. Quanto tempo utilizar o Nicolás de la Cruz? Por quanto tempo utilizar o Gerson? Por quanto tempo utilizar o Pedro? Que são jogadores que já estão mais cansados ou sofrendo com lesões. O próprio Everton Cebolinha. Quanto tempo utilizá-lo ou não? Enfim, isso tudo faz parte daquilo que o técnico Tite tem que pensar para enfrentar os palmeirenses agora no domingo. Porque a gente não pode perder em casa para o Palmeiras. Somaríamos 3 derrotas consecutivas. Pesaria para o confronto contra o Bolívar, que já é na próxima quinta-feira, no dia 15. E no dia 18, a gente vai enfrentar o Botafogo. Aliás, pessoal, quero falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Botafogo também, tá? Esse jogo pode, inclusive, não ser no Newton Santos. O mando é do Botafogo, mas pode não ser no Newton Santos, ser numa outra praça. Alguns torcedores do Botafogo tiveram a genial ideia de colocar 2 bonecos enforcados em uma travessa lá perto do Newton Santos, com as fotos da Leila Pereira e do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Com isso, o Botafogo foi denunciado. E pode pegar um gancho aí brabo de mando de campo. Se isso acontecer, Botafogo e Flamengo podem não acontecer no Newton Santos e acontecer em outra praça. Tudo vai depender daquilo que o STJD vai fazer. E olha como são jogos decisivos. Palmeiras pelo Brasileirão, Bolívar pela Libertadores, Botafogo pelo Brasileirão e Bolívar pela Libertadores de novo. Gente, aqui a gente define a nossa classificação no G4, porque se perde para o Palmeiras no domingo, que também não deve vir com todos os titulares, porque vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro pela Libertadores. E, aliás, pessoal, se o Palmeiras resolver ficar no Rio de Janeiro para treinar e enfrentar o Botafogo, será que vai treinar no campo do Flamengo? Será que o Flamengo vai emprestar o Ninho do Urubu para o Palmeiras treinar? Ou será que o Palmeiras vai treinar em São Sanitário? Ou lá nas Laranjeiras? Interessante. Já pensou se o Flamengo empresta um CT para o Palmeiras enfrentar o Botafogo? Bom, vamos ver como é que vai ser. Mas enfim, o Palmeiras também não deve vir com todos os seus titulares para cima do Flamengo nessa partida, porque tem o Botafogo para enfrentar pela Libertadores América e o jogo é no Rio de Janeiro. Mas o fato é que se a gente não vence bem o Palmeiras, a gente vai com uma certa desconfiança para cima do Bolívar. E como são jogos decisivos um atrás do outro, é bom o Tite prumar o corpo,
botar uma equipe bem competitiva contra o Palmeiras. Já falei no primeiro vídeo, vou falar de novo, só não deve entrar em campo aqueles jogadores que estão próximos de se lesionarem ou que tem um risco alto de se lesionarem, senão coloca todo mundo para jogar, e aí vocês opinem aí a respeito disso também, porque são decisões complicadíssimas. E visando essas decisões, o Flamengo se reapresentou hoje pela manhã no Ninho do Urubu, claro, pensando no confronto contra o Palmeiras, mas já pensando nos confrontos contra Bolívar e Botafogo, que vem na sequência, que são dois confrontos até mais complicados do que esse contra o Palmeiras. O Bolívar, por valer vaga nas quartas de final da Libertadores e por ser um jogo crucial de ser vencido pelo maior score possível, para que a gente não tenha, na altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, em La Paz, muitas dificuldades. Porque é até imaginável que o Flamengo vá perder em La Paz. Só não é imaginável que a gente perca por goleada. Então, se golearmos o Bolívar aqui, lá nós não teremos grandes problemas para conseguir a classificação. É óbvio que o Bolívar vai vir para dentro do Maracanã todo fechadinho, todo estruturado para perder de pouco, assim como o Palmeiras fez também no primeiro jogo da Copa do Brasil. Agora, o Bolívar está se reforçando, gente. São 6 reforços que o Bolívar teve durante essa paralisação da Copa América para cá, para poder enfrentar o Flamengo. Há grandes chances do Bolívar, que vai entrar em campo contra o Flamengo daqui a alguns dias, não ser o mesmo Bolívar que a gente enfrentou na fase de grupos da Libertadores. O jogo é dia 15 de agosto, tá? Então tá muito próximo aí, e eu espero que o técnico Tite e a sua comissão esteja estudando a equipe do Bolívar. Como eu falei para vocês, hoje eu vou trazer para vocês aqueles atletas que chegaram no Bolívar. Daqui a alguns dias eu trago aqueles que saíram e depois a gente faz um apanhado para ver se o Bolívar ficou melhor ou pior, tá? Mas vamos lá, os 6 reforços do Bolívar. Primeiro, Diego Arroyo, 19 anos, zagueiro. Ele estava emprestado ao Sub-20 do Bahia. Como o Bahia não fez menção de comprar o jogador em definitivo, o Bolívar achou melhor trazer o zagueiro de volta para receber oportunidades na equipe titular. Ele é tido, gente, como uma joia boliviana e os caras têm nele uma expectativa muito, muito, muito grande mesmo para ele poder jogar. E eu não falo nada com relação a zagueiros jovens, não, porque o zagueiro que fez o gol no Flamengo, Vitor Reis, né, do Palmeiras, é muito jovem e é muito bom jogador também. Então, olho no Diego Arroyo. Os caras contrataram também, aliás, trouxeram de volta também, o Roberto Fernandes, lateral esquerdo de 25 anos, que estava emprestado ao Báltica, da segunda divisão boliviana. Pô, Fabrício, da segunda divisão da Bolívia, você tá falando que é reforço? Para os caras velho. Não seria para o Flamengo, mas para os caras é um jogador a mais para poder dar sustentação ao time boliviano. E se você parar para pensar, só de você trocar um jogador pelo outro, você troca características e já confunde o seu adversário. Seu adversário que estava preparado para enfrentar um lateral esquerdo ofensivo ou defensivo, agora vai enfrentar um outro que estava escondidinho lá na segunda divisão e que não é mau jogador, não. Ele é bom jogador. Para níveis bolivianos, é um bom jogador. Olho nesses caras. Agora sim, um grande reforço. Velho, mais um grande reforço. Estamos falando aí do Alex Granel, 36 anos, ele é espanhol, nasceu na cidade do Girona. Ele é volante e estava jogando na Bélgica, pelo Lommel da Bélgica. Um reforço que temos que ficar de olho também e entender como é que o time do Bolívar vai jogar com Alex Granel. Eu vou falar para vocês mais adiante como é que o Bolívar está jogando, como é que o Bolívar está utilizando esses caras. Podem ficar tranquilos, porque aqui vocês vão receber todas as informações. Uma outra joia do Bolívar, gente, quando eu falo joia, pelo amor de Deus, nós não estamos comparando com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Lohan. Nós estamos falando do nível futebol boliviano, tá? Então, uma joia, tratado assim com toda a pompa e circunstância, é o Jefferson Mamani. Também foi emprestado ao Bahia, tem 19 anos e retorna para o Bolívar pelo mesmo motivo que o Diego Arroyo voltou também, para receber mais oportunidades entre os profissionais e porque o Bahia não exerceu o direito de compra em cima do jogador.
Agora um reforço brasileiro. Fábio Gomes, centroavante, 27 anos, estava no Atlético Mineiro, recebendo poucas ou nenhumas chances na equipe de Gabriel Milito. Foi levado para o time do Bolívar e vai enfrentar o Flamengo. É um centroavante alto, bom de cabeceio, e aí eu já me tremo todo. Falou que o cara é bom de cabeceio contra o Flamengo, já me comento. 55% dos gols levados pelo Flamengo foram de bola aérea. Seja escanteio ou bola parada, jogou a bola dentro da área do Flamengo, é um Deus nos acuda. Aliás, eu gostaria muito que o Tite repensasse a utilização do Léo Pereira, que vai muito mal nas bolas aéreas. Léo Pereira é um grande jogador, gosto muito dele, mas para a bola aérea não tá dando. Então, uma das maneiras de corrigir o jogo aéreo do Flamengo seria tirando o Léo Pereira, que é o zagueiro que tem menos aproveitamento em bolas aéreas do Flamengo. Pô, Léo Ortiz tem um aproveitamento altíssimo, Fabrício Bruno um aproveitamento altíssimo, Davi Luiz um aproveitamento altíssimo, e o Léo Pereira com menos de 30% do aproveitamento dos outros 3 zagueiros que eu citei. Então, Léo Pereira ou melhora ou racha fora. Aliás, o Tite trouxe o Vinícius Bergomi lá para poder ajudar no sistema defensivo e até agora eu ainda não vi. Eu ia falar o dedo do cara, mas não vou falar isso não, vai pegar mal pra caraca, ainda mais no horário do almoço, hein? Mas eu ainda não vi melhorias defensivas na equipe do Flamengo depois da chegada do treinador da Ferroviária da Série D do Campeonato Brasileiro. Vocês viram? Vocês já sentiram o dedo do treinador que foi convocado para acertar a nossa zaga? Hein? Mas comenta aí se vocês já viram alguma modificação. Fábio Gomes, bom de cabeça, tá? Alfio Oviedo, outro centroavante de 28 anos que estava jogando o Cerro Porteño. Vem para os caras agora para reforçar a equipe do Bolívar. 2 gigantes, 2 bons cabeceadores, 2 jogadores que o Flamengo tem que ficar atento. 6 reforços, meus amigos, 6. Sabe quantos reforços o Flamengo está levando para jogar no Bolívar? Sabem, né? Pois é. É desse jeito. Bom, vocês acham que esses 6 carinhas que eu acabei de apresentar para vocês podem fazer tanta diferença assim jogando pela equipe dos Bravos do Bolívar? Ou não? Coloca aí nos comentários. Agora é o seguinte, deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre a questão da Caixa Econômica Federal, tá? Como vocês sabem, a Caixa Econômica Federal entrou na Justiça pedindo a anulação do leilão ocorrido dias atrás, onde o Flamengo venceu a disputa contra ninguém e hoje é dono do terreno do gasômetro. Inclusive, a prefeitura está na correria para dar a posse para o Flamengo antes que a justiça embargue a situação. Então está todo mundo correndo na prefeitura do Rio de Janeiro para poder dar logo a posse para o Flamengo, porque aí, meu irmão, o que acontecer na justiça se resolve depois. Agora, olha só, eu destaquei alguns pontos das 6 páginas do mandado de segurança que a Caixa emitiu para a Justiça, que fez, inclusive, que a Justiça ordenasse uma reavaliação do terreno. E aí pode gerar até uma grana a mais que o Flamengo tem que pagar por conta dessa reavaliação do terreno. Vamos lá. Primeiro, flagrante desvio de finalidade. Uma das situações que a Caixa apontou. Segundo, eles consideram que houve um benefício por parte da Prefeitura a uma entidade conhecida mundialmente e multimilionária, Clube de Regatas do Flamengo. Terceiro ponto, festa de políticos com patrimônio público. Fabrício, mas o terreno é privado. Calma aí, vocês vão entender. Ele era privado enquanto estava de posse da Caixa. A partir do momento que houve a desapropriação, voltou a ser um terreno público. É nisso que a Caixa está se pegando. Depois da desapropriação, voltou a ser um terreno público. E aí, houve uma festa de políticos com patrimônio público, porque a Caixa cita, por exemplo, os políticos com a camisa do Flamengo. Eles falam até camiseta do Flamengo lá no dia do leilão. Quarto ponto apontado pela Caixa no documento Mandado de Segurança. Violação dos princípios da administração pública. Quinto, benefício ao Flamengo por parte do chefe do Poder Executivo Municipal. Todos esses tópicos foram abordados no Mandado de Segurança da Caixa, que eu já estou de posse, que vocês viram aí na telinha de vocês, e que nós vamos debater na segunda-feira com um advogado
muito conceituado no Rio de Janeiro, para esclarecer quais são os riscos que o Flamengo vai ter com esses tópicos todos do mandado de segurança da Caixa, se é que teremos, tá bom? Nação, essas eram as notícias que eu queria passar para vocês agora. Curta, comenta, compartilha, se torne membro, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Já tem vídeo exclusivo para os membros aqui no nosso canal. Fabrício, quem não é membro vai perder seus vídeos? Não. A gente vai continuar com os vídeos que a gente sempre produziu aqui, só que nós vamos produzir também vídeos para os membros. E vídeos com conteúdo diferente, com convidados para você que vai apoiar o nosso canal. É só R$ 1,99, dá essa moral para nós. R$ 1,99 não vai te fazer falta, mas se a gente juntar todos, nós conseguiremos manter os nossos canais no ar. Então eu estou contando com vocês de verdade. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.